Fala, povo bonito do terceiro ano, tudo bem? Nós terminamos o vídeo passado falando de agravo de instrumento e com isso nós finalizamos aquilo que poderíamos designar de recursos de primeira instância, né? A apelação contra a sentença e o agravo de instrumento, levando a segundo grau o conteúdo e a juridicidade das decisões de primeiro grau, as decisões interlocutórias. Falamos também dos embargos de declaração, que embora não sejam essencialmente um recurso de primeira instância, são usados em primeira instância e, portanto, já terminamos a primeira instância. Vamos subir agora para o segundo grau. E lá no segundo grau são muitos os recursos cabíveis, né? E nós vamos começar pelo mais simples deles, o chamado agravo interno, o agravo que trata o artigo 1021. Na verdade, enquanto vigia o código anterior, não havia uma menção expressa a um recurso cabível contra as decisões monocráticas dos integrantes dos tribunais. O artigo 1021 é certo que fala em relator, mas um pouco depois, no capítulo sobre embargos de declaração, lá está dito decisões unipessoais de quaisquer atores do tribunal. Então, na verdade, quando a gente fala de decisão monocrática, embora o artigo 1021 trata de relator, a gente pode estender para outras decisões monocráticas que não exatamente de relator, como, por exemplo, de vice-presidente, presidente de turma. Então, é possível a gente alargar um pouquinho. Então, no Código Antigo, nós não tínhamos uma previsão expressa de um recurso para esse tipo de decisão monocrática proferida lá no âmbito dos tribunais. Mas os tribunais sempre tiveram nos seus regimentos internos uma previsão de impugnação dessas decisões monocráticas. Daí porque então se falava àquela altura, antes do novo código, em agravos regimentais, fazendo, portanto, alusão à origem não legal e sim regimental desses recursos. Agora não, o artigo 1021, portanto, traz para o código essa previsão chamada agravo interno, que é o agravo cabível contra as decisões monocráticas proferidas no âmbito dos tribunais. Nós vimos que nós temos hoje muito alargada a possibilidade de decisões monocráticas. Aquelas previstas no artigo 939, que são aquelas várias hipóteses de negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, negar seguimento a recurso que contrarie decisões vinculantes, dar provimento a recursos que são de acordo com decisões vinculantes. Portanto, há muitas, no próprio âmbito do agravo de instrumento, o juiz, o relator monocraticamente pode deferir efeito suspensivo, deferir efeito ativo. Então há muito, nesse sentido, há muita atuação monocrática no âmbito dos tribunais. É um recurso, portanto, que impugna essas decisões monocráticas. Trata-se, portanto, de uma petição sem pagamento de custas, interposta ao próprio relator, portanto, dirigida ao próprio relator, no prazo de 15 dias. E essa petição deve conter os fundamentos pelos quais você entende que a decisão do juiz, a decisão do relator, do desembargador, é injusta, é injurídica, é ilegal. Portanto, é requisito do recurso, aliás, como qualquer recurso, que tenha os fundamentos da reforma daquela decisão. O agravo, portanto, dirigido ao relator, ele terá vista do agravo e pode exercer de imediato o juízo de retratação, perdendo, portanto, objeto o agravo interno, se houver esse juízo de retratação com a reforma do próprio recurso, com a reforma da decisão, em face desse acolhimento do exercício da retratação. Se não houver retratação, o juiz encaminha a intimação para o agravado, a parte contrária, para que ela também apresente contra-razões de agravo interno no prazo também de 15 dias. Ao final, com as razões de agravo e com as contra-razões, o processo é encaminhado para a turma, portanto para o colegiado ao qual pertence esse relator, esse órgão monocrático, portanto pertence a um colegiado e o julgamento do agravo interno será feito por esse colegiado. No voto, o relator não pode repetir os argumentos, ele não pode simplesmente repetir os mesmos argumentos, portanto reproduzir o fundamento da decisão agravada não é cabível. Se porventura esse agravo interno for declarado inadmissível ou improcedente pela unanimidade do colegiado,
pode-se falar numa punição ao agravante, numa pena de 1% até 5% do valor da causa em favor do agravado. Portanto, há uma punição que o agravante sofrerá. E essa punição, enquanto não paga, inviabiliza a apresentação de qualquer outro recurso que, portanto, fica condicionado ao pagamento dessa multa. Tá bom? Portanto, um procedimento extremamente simples. Um abraço.